Beleza? Só manter aí, você tem só fica o seu celular, você só verifica a questão do som. Aqui, ó. Então assim. Vai ser melhor. Tá? Então deixa eu entrar de novo aqui. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé? Apresentar essa manhã. Só coisa. Ei. Só virar um pouquinho pra lá pra ligar o microfone, né? Ei, som. Ei, som. Amém. Vamos apresentar essa manhã ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós queremos, Deus, te apresentar, meu Pai, essa escola dominical, meu Pai. Clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, a nos instruir nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, se manifestar. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, Deus, para receber, meu Pai, a Tua palavra. Que o Senhor possa me usar, Senhor, como um canal, Senhor, de bênção, Senhor, para os Teus irmãos. Abençoa os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor. Toma, Deus, a vida de cada irmão, Senhor. Toma a vida, Senhor, das pessoas, meu Pai. E que a Tua palavra seja pregada em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição 7. Que vai falar sobre a teologia de Bildade. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia desde já, lá em Jó capítulo 8. O nosso texto áureo da lição, ele está no capítulo 4, eu vou ler aqui, que diz assim: se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Esse texto inicial do texto áureo, ele revela o pensamento, a forma de pensar de Bildade, né? E
é uma forma de pensar muito semelhante àquela que a gente estudou na última lição, que foi de Elifaz, né? Que foi o outro amigo de Jó. Então, irmãos, nessa lição nós vamos estudar os 3 discursos de Bildade, né? Bildade, assim como os outros amigos de Jó, ele faz alguns discursos, né? E sempre segue-se uma estrutura. Ele faz um discurso acusando Jó, Jó faz um discurso se defendendo, aí Bildade faz um discurso, aí Jó faz outro discurso se defendendo, e aí vem o terceiro amigo e faz um discurso, né? E aí Zofar faz um discurso e Jó se defende também. Isso vai se repetindo ao longo do livro, certo? E agora chegou a vez, primeiro, como a gente estudou na lição passada, foi Elifaz que fez o discurso dele, que em resumo o discurso de Elifaz era, ele falava que se só os pecadores sofrem, né? O justo não sofre, então só os pecadores sofrem. E o discurso de Bildade, ele tem muitas semelhanças com o de Elifaz, só que ele está falando que se há sofrimento é porque tem algum pecado oculto, né? Então é por essa linha que nós vamos estudar. Mas quem é Bildade? Né? Quem é essa pessoa que a Bíblia menciona? A Bíblia nos traz algumas informações que a gente tem, né? É de que ele era um dos amigos de Jó. Ele cria que não apenas Jó, mas os filhos de Jó também tinham pecado contra o Senhor, e que por isso eles estavam colhendo os frutos do seu pecado. E ele insinuava que Jó estava sendo orgulhoso, certo? É uma coisa que ele frisa em todos os discursos, de modo indireto. Ele está falando que Jó estava sendo orgulhoso por não admitir que ele tinha pecado. Então, vamos à leitura bíblica em classe, como eu falei em Jó capítulo 8, que diz assim: então Bildade respondeu, Bildade, o suíta, respondeu e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou da sua mão, os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 18 é o segundo discurso de Bildade, e aqui não está o discurso completo, né? Aqui ele resumiu o discurso é o capítulo todo. Jó 18:1. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis de artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? E tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E o terceiro discurso dele, que foi em Jó 25. E ele fala: então respondeu Bildade o suíta e disse: como com ele são domínio e temor? Ele faz paz nas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Amém? Esses são os 3 discursos de Bildade. Lembrando que o item 1 da revista ele vai tratar do primeiro discurso, o item 2 ele vai tratar do segundo discurso e o item 3 do terceiro discurso, certo? Amém, irmãos? Então vamos já iniciar
nesse primeiro tópico, né? Lembrando que o objetivo geral da lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Amém, irmãos? Então, Bildade, como a gente aprendeu na lição passada, tanto Bildade como seus amigos, tudo que eles falavam era errado? Não, né? Nós aprendemos que não. Não é tudo que eles falavam que era errado. Então, o problema é que eles misturavam coisas certas, eles engrandeciam a Deus, eles falavam os atributos de Deus de uma forma correta, muitas vezes. E no decorrer do seu discurso, eles chegavam a conclusões erradas. Certo? Então, isso já nos ensina algo. Que muitas vezes a gente pode pegar uma verdade e acabar, no fim das contas, numa mentira. Não é mesmo? E isso é muito comum nos nossos tempos. Os irmãos já ouviram falar uma palavra chamada sofisma. E é o que acontece muito, é um sofisma, que é quando você usa argumentos, tenta chegar numa conclusão, e para isso você usa argumentos verdadeiros, né? Só que a resposta à conclusão é errada. Como é que funciona um sofisma? Vamos lá. Eu poderia falar assim: São Paulo fica no Brasil e a Bahia também fica no Brasil, não é mesmo? Logo, todo paulista é baiano. Você viu que eu peguei duas premissas verdadeiras, não foi? São Paulo fica no Brasil? Fica. E a Bahia? Também. Mas todo paulista é baiano? Então isso é um sofisma. E é isso que os amigos de Jó fazem com consistência, né? Eles pegam muitas vezes questões verdadeiras para chegar numa conclusão falsa, certo? E nós temos que muitas vezes tomar cuidado com isso, que hoje em dia acontece muito isso também. Então, irmãos, Bildade, ele fala muito dos atributos de Deus corretamente, né? Então, ele fala da justiça de Deus. Deus é justo? Deus é justo. Ele fala da perfeição de Deus. Deus é perfeito. Entretanto, ele crê que se Deus não é injusto, então Jó tinha que ter pecado. Por quê? Porque se Jó estava sofrendo era porque Deus tinha castigado ele. A teologia de Bildade, ela parece como a gente faz, eu já falei. Ele dizia que Jó era injustificável diante de Deus. E para ele se sentia ofendido quando Jó fala bem assim: eu não pequei. Para ele, era como se Jó estivesse falando bem assim, estivesse culpando a Deus. Entendeu? Eles se sentem ofendidos pela resposta de Jó, como alguém que sabe que o outro sabe. Quando você sabe que a pessoa está mentindo, você vê que cara de pau está mentindo, é assim que eles se ofendem. Mas por que eles se ofendem dessa maneira? Porque eles têm um pensamento errado, né? Então eles acabam se ofendendo pelo fato de Jó se defender, dizendo que não era justo, que não tinha pecado. Eles queriam que Jó falasse bem assim: não, é verdade, eu pequei. Entendeu? Então, esse é um dos problemas de Elifaz, né? Para ele, o sofrimento de Jó era Deus afirmando que Jó pecou. Está sofrendo a afirmação de Deus que ele pecou. E Jó falar: eu não pequei, era como se Jó estivesse chamando Deus de mentiroso. Por isso ele se ofendia. Então, irmãos, para Bildade, se Jó reconhecesse que ele tinha pecado, Deus devolveria tudo. Ele tinha que reconhecer o seu pecado e se voltar para Deus e andar em justiça, né?
Mas não era o que tinha acontecido. Não havia, como a gente já estudou, não havia uma causa para o sofrimento de Jó. Amém? Outra coisa que é cruel que Bildade fez, lá no capítulo 8 a gente viu isso, é que ele afirmou que os filhos de Jó pecaram, né? Por isso que tinham sido todos mortos. Mas que coisa triste para você falar para uma pessoa que está sofrendo daquela forma, não é? Seus filhos morreram porque eles erraram, eles pecaram contra Deus. É outro dos pensamentos de Bildade. Agora, o tópico 2 aqui, o item 1, tópico 2. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Amém, irmãos? Bildade, ele tinha uma compreensão limitada. A teologia dele a respeito de Deus era muito limitada. Mas de que forma? Ele dá a entender que Jó tem que fazer coisas para merecer o favor de Deus. E Jó tem que andar de determinado modo. E aí eu pergunto para os irmãos: a gente consegue merecer alguma coisa de Deus? A gente pode se chegar diante de Deus e falar: Deus, eu mereço isso. Não podemos, não é mesmo? A Bíblia nos ensina que tudo que vem de Deus é graça de Deus. E o próprio Deus, ele fala, lá no capítulo, salvo engano, 37 ou 38 do próprio livro de Jó, Deus fala bem assim: a quem eu retribuirei se todas as coisas procedem de mim? A quem, na realidade, eu restituirei se tudo vem de mim? Então tudo vem do próprio Deus. Ele que procede. Então, se a gente tem hoje algum bem, alguma coisa, a Bíblia fala que toda boa dádiva procede de Deus, certo? Então, qualquer coisinha, a Bíblia fala também que não é só para quem é bom. Até mesmo as pessoas que não são cristãs, certo? Que muitas vezes não seguem o cristianismo, elas recebem coisas boas na vida delas? Recebem, não é mesmo? Pessoas que não seguem o cristianismo também recebem bênçãos. E de quem provém essas bênçãos? Da permissão do próprio Deus. Tudo não está debaixo do controle de Deus, não é mesmo? Então o próprio Deus, ele domina sobre tudo. Toda boa dádiva vem de Deus. A Bíblia fala que as chuvas caem só sobre os justos? Não, né? A chuva cai sobre justos e injustos, não é mesmo? Então, o próprio Jesus falou isso. Então, era uma compreensão incompleta. Então, ele pensa que esse sofrimento de Jó era consequência de um pecado oculto que Jó tinha que confessar, né? E Jó, ele demonstra que Deus é bom, que Jó responde, né? Jó demonstra que Deus é bom, só que nós não merecemos nada de Deus. Vamos ler aqui Jó, novamente, capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem quiser pode ler. Que vai mostrar qual é o pensamento de Bildade, né? Isso. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, 6. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, Bildade, ele fala para Jó que ele tinha que se arrepender e ser justo e reto para que Deus pudesse restaurar, né? Então, irmãos, a Bíblia ela cita no início do livro de Jó que Jó era justo. Entretanto, lá no livro de Romanos, no capítulo 3,
queria chamar os irmãos para ler Romanos 3, versículos 9 e 10. Quem quiser, quem achar pode ler. Três. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nem sequer um. Então, fala que não há nenhum justo sequer, né? E mais à frente ele fala que todos pecaram e se desviaram, né? Então, irmãos, como pode Jó, o próprio Deus, falar que Jó era reto e íntegro, né? Que Jó era, em outras traduções, reto é justo. Então, como pode o próprio Deus falar que Jó era justo e agora a Bíblia fala que não há nenhum justo sequer? Como é que a gente explica isso? Alguém se aventuraria? O padrão, será que está falando do padrão da justiça? Justiça humana, justiça de Deus? Está por aí? Isso, é por aí mesmo. Porque nós podemos olhar diante de Deus, não há um justo sequer. Não é mesmo? Mas entre os homens existem pessoas que são justos, existem os que são bons, apesar de todos serem justos diante de Deus. Existem os que são bons e existem os que são maus, não é mesmo? Os que procuram trabalhar com justiça, fazer as coisas com justiça, e os que são maus. Então o próprio Deus deu testemunho de Jó. E aqui, Bildade está falando para Jó que ele tinha que se arrepender diante de Deus, né? Para ele ser reto e justo diante de Deus, como a gente viu aqui, não é mesmo? Se fores reto e justo, aí Deus iria restaurar. Então, irmãos, vamos ler lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 e 10. 8, 9 e 10. Efésios quanto? 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Certo. Esse texto ele vai nos trazer um padrão bíblico, né? Vai trazer um princípio bíblico, na realidade, que nós somos salvos pela graça, não é mesmo? E não por obras. A gente muitas vezes acha que nós devemos fazer alguma coisa para merecer a salvação. Mas é impossível, nós não merecemos a salvação. Então, pela graça sois salvos, né? Por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O versículo 10, né? Chegou a ler o versículo 10? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, e as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ele fala que nós não somos salvos pelas obras, não é? Não pela graça sois salvos, é pela graça por meio da fé. Ou seja, nós somos salvos, é um favor imerecido, é graça, né? Por meio da fé, porque nós cremos no sacrifício de Jesus, nós temos fé na obra de Cristo na cruz. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E aí ele fala que nós somos salvos para as boas obras. O que ele está querendo dizer com isso? Você conhece quando eu sou salvo, quando eu sou servo de Deus, o
Isso mesmo. Então a gente é impulsionado pelo Espírito Santo a realizar as boas obras, né? E essas obras, elas também fazem parte do fruto, né? Do fruto do cristão, que o cristão dá. Amém? Então, irmãos, muitas vezes nós acabamos ouvindo muito que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, não é mesmo? E a gente acaba colocando um fardo e tal, e a gente tenta alcançar salvação tentando fazer coisas. Só que o problema é que ela é inalcançável, a salvação. Quem conseguirá chegar no padrão de Deus? Algum de nós vai conseguir? Mas teve um homem que conseguiu, não é mesmo? Jesus Cristo. E nós somos salvos porque a justiça de Jesus é atribuída a nós, certo? O que é o que a gente chama de justificação? O que é a justificação, irmãos? A justificação, ela vai falar sobre um Deus que é juiz. E é um juiz justo. A Bíblia fala isso, que Deus é juiz justo. Sendo juiz justo, eu pergunto a vocês, vou fazer uma ilustração aqui. Imagina que num tribunal chegue uma pessoa que cometeu coisas erradas. E aí o juiz fala bem assim: eu sou bonzinho, eu sou muito bonzinho, quer saber? Está perdoado. Esse juiz estaria sendo justo? Não estaria sendo justo, não é mesmo? Então, Deus agindo assim conosco, o que ele tinha que fazer? Já que nós não somos justos, ele tinha que condenar cada um de nós. Para ele manter a justiça, ele pega Jesus, utiliza Jesus como substituto. E ao invés de castigar, de punir a nós pelos nossos pecados, ele joga os nossos pecados e pune o próprio Filho em nosso lugar, derramando sobre Jesus a justiça dele, que era para cair sobre nós. Muitas vezes nós pensamos que quando Jesus estava na cruz, ele estava sofrendo, ele levou nossos pecados, mas não era só isso. Ele recebeu na cruz a justiça de Deus sobre ele, a justiça que era nossa, que era sobre nós, né? Então, quando nós vemos lá em Isaías 53, falando desse que a Deus agradou moê-lo, falando que Deus se agradou de ter realizado aquilo na cruz, não é? Por quê? Porque Deus estava exercendo a sua justiça, não é mesmo? E Ele imputa os nossos pecados em Cristo. O que é imputar? É o contrário de amputar. O que é amputar? Ele é tirar, não é mesmo? Então, imputar, ele pega os nossos pecados e imputa em Jesus na cruz. E aí, ele pega, quem foi o único justo que viveu? Jesus, não é mesmo? Ele pega a justiça de Jesus e imputa sobre todo aquele que crê. Então, nós somos justos. Por quê? Porque a justiça de Jesus foi imputada sobre nós. Bem? Então, dessa forma, nós somos justos. Nós somos justificados por Deus. Então, irmãos, nós não somos salvos pelas obras, por meio da fé, que nós cremos. É essa fé que faz com que a justiça de Deus seja imputada a nós. Nós cremos em Cristo. E como nós cremos, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a praticar novas obras. Não é mesmo? Então, irmãos, é disso. A gente só nesse assunto poderia passar muito tempo, porque Jesus, quando conversa com Nicodemos, Jesus fala o quê? Que era necessário nascer de novo, não é mesmo? E isso significa que quando nós nascemos de novo, nós vivemos uma nova vida. E nós temos uma nova natureza, somos uma nova pessoa, não é mesmo? E essa pessoa pratica coisas diferentes. E essas práticas são as obras que Cristo fala. Entretanto, irmãos, a Bíblia ela não fala que nós devemos batalhar pela fé? Não fala?
Não fala que nós devemos ser atletas, porque a gente fala, não, é pela graça, é pela fé, mas a Bíblia fala que nós devemos ser como atletas, perseverantes. E vou mais longe. Vamos ver um texto aqui, eu queria perder um tempinho nisso, espero ganhar um tempinho nisso, né? Um texto lá de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Dizer mais, que a gente está falando sobre a salvação aqui, sobre as dádivas de Deus que vêm pela graça, e não por merecimento humano. Mas olha o que diz lá em Mateus. Mateus 11, 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Eu queria falar sobre isso porque às vezes isso pode trazer confusão para a igreja, né? Quem quiser pode ler, quem tiver achado já. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam do reino. Obrigado, irmão Délio. Então fala o quê? Que desde os dias de João Batista, Jesus está falando, até agora, o reino dos céus é o quê? Tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não é mesmo? Aí eu pergunto, isso aqui significa que nós vamos ter algum mérito, que nós temos pelas nossas obras que nós vamos conquistar o reino dos céus? Irmãos, este texto é um texto bem complicado. E aí os irmãos falam, o irmão falou que a Bíblia é complicada. A Bíblia tem textos complicados. E nós temos que ter isso em consciência. O próprio Pedro, no final do seu livro, da sua epístola, ele fala que os escritos de Paulo tinham uma certa dificuldade. Ou seja, a Bíblia, há trechos da Bíblia que ele tem uma certa dificuldade de interpretação. Não é mesmo? Por isso existem os que ensinam, por isso a Bíblia institui um ensino, para tirar dúvidas, para fazer essas coisas. E aí, irmãos, nós temos que entender que aqui nesse texto, eu não sei os irmãos que se lembram que a gente teve um curso aqui de crítica textual bíblica, e foi muito bom. E esse texto aqui ele serve como exemplo. Ele tem dificuldades de tradução. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito originalmente em qual língua? Os irmãos lembram? Foi no grego, não é mesmo? Era o inglês da época, né? O grego era o inglês da época dos apóstolos. E nós vamos ver, por exemplo, que esse texto aqui vai ter tradutor que vai falar que o reino de Deus, como que é a versão que o irmão Délio leu, ele vai falar que o reino de Deus ele é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Alguém tem alguma tradução diferente aí? Dá? Linguagem nos dias de hoje, a NVT. Eu vou mostrar, então eu vou ler aqui para os irmãos, que eu tenho aqui várias traduções. Vejam bem, a NVT diz: desde os dias em que João pregava, o reino do céu sofre violência, e as pessoas violentas o atacam. A área atrás, né, que a gente leu agora: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A nova tradução do dia de hoje: desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado como violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Então, eu posso ler aqui, vai ter outras. O que acontece, irmãos? Vejam bem.
A dificuldade desse texto é que a palavra original, salvo engano, é biazetai, que ela pode ser traduzida tanto de uma forma positiva como uma forma negativa, certo? Então vocês pensam, é difícil para um tradutor pegar uma língua que foi de 2000 anos atrás, que não é o grego de hoje em dia, não, é o grego de 2000 anos atrás. E aí ele tem um texto que a palavra é usada duas vezes, no início e no fim, que é tomar por esforço, né? E os que se esforçam se apoderam dele. E aí existem 4 possibilidades, irmãos. A primeira positiva, com as duas positivas, que seria tomar, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A segunda seria as duas negativas, que também entra no contexto, está falando de João Batista, não é mesmo? O que aconteceu com João Batista? Ele tinha sido preso, não é mesmo? Estava sofrendo, e João Batista era o quê? Um mensageiro do reino. Então, ele foi adiante do rei, como uma comitiva que vai preparar caminho. João Batista era o reino de Deus? Era o reino de Deus sofrendo violência? Também. Então ele fala, os violentos o atacam e os violentos tentam conquistá-lo. São duas conotações, vamos colocar, negativas. É outra possibilidade. E as outras duas possibilidades é que a primeira seja negativa e a segunda positiva, ou que a primeira seja positiva e a segunda negativa. É complicado isso. Então, irmãos, o que acontece? Nós aprendemos lá na crítica textual, na aula de crítica textual, que o que o tradutor escreveu aqui não é o inspirado por Deus, não. O inspirado por Deus é o original, que o apóstolo escreveu e tal. Entendeu? Mas, ou então quer dizer, Daniel, que isso aqui não é inspirado, é a palavra, é claro que é a palavra de Deus. Só estou falando que tem coisas que os tradutores têm dúvida. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, certo? Então, se você me perguntar o que eu cria, eu sempre criei que as duas conotações eram negativas, por causa do contexto, por causa de João Batista ter sido uma pessoa que estava presa. Jesus fala o texto todo sobre João Batista. Entretanto, eu li uns comentários ontem, muito bons também, que eles vão mostrar que o texto, se a gente for ler o texto, ele vai falar do ministério de João como uma coisa positiva. Jesus fala que desde que nunca nasceu um homem semelhante a João Batista. Eita, acabou tudo. Nunca nasceu um homem semelhante a João Batista. É o que Jesus fala. Então, Jesus está falando do ministério de João Batista. E aí, irmãos, como a gente vai entender isso? Tem um comentário bom na minha Bíblia, uma carta, ele vai falar bem assim, que tal como a gente tem uma luz, que é o livro de Lucas. Lucas 16:16. Alguém pode ler, por favor? Todo homem o quê? Forceja, faz força, né? Então, eu vou ler um comentário aqui da minha Bíblia, que ele fala assim, do MacArthur. Desde que havia dado início ao ministério de João Batista, ele evocava fortes reações. Já tendo sido preso, João terminou sendo vítima da selvageria de Herodes. Mas o reino jamais pode ser subjugado ou impedido por violência humana. Observe que onde Mateus diz que os que se esforçam se apoderam dele, Lucas diz: todo homem se esforça
esforça por entrar nele. Então, irmão, sendo assim, o sentido desse versículo pode ser entendido da seguinte maneira: o reino segue adiante incansavelmente. Ele avança, o reino de Deus avança incansavelmente, e somente os incansáveis entram por ele. Amém? Então aqui, o comentarista ele escolheu a primeira positiva como o reino que avança, assim como a pregação de João Batista, ela avançou, sofrendo oposição. O reino que avança e ao mesmo tempo, em segundo ponto, as pessoas que participam desse reino, elas são incansáveis, elas trabalham, elas batalham. Amém? Então é o seguinte, irmãos. Por fim, como a gente pode entender bem isso aqui? Vamos... Só um minutinho. Vamos abrir lá em Filipenses 2,13. Quem quiser pode ler. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então Deus ele está agindo em nós para que nós obedeçamos. Alguém tem outra tradução também aí? Porque Deus opera em nós tanto no querer como no efetuar. Então quando eu falo bem assim, eu vou fazer isso para Deus, eu estou indo por minha própria força? O que esse texto está ensinando? Que Deus ele está me levando, me impulsionando para fazer algo, para realizar a obra dele. Mas Daniel, e esse texto aí lá de Mateus? Como é que fica? Seguinte, irmãos, vão ter autores que vão pensar de uma forma, vão ter outros que vão pensar de outra forma. O que eu trouxe esse texto aqui para os irmãos é para a gente ver que a gente não pode só chegar aqui sem analisar bem e falar bem assim, não, o texto diz isso aqui, e o texto muitas vezes é um texto que precisa de muito estudo, muita meditação. Então nós vemos teólogos renomados defendendo um lado, teólogos renomados defendendo outra posição, né? Então assim, nós cremos que o reino de Deus ele é atacado e mesmo assim ele avança. É isso que é a posição que eu acho ser a mais correta. Bem? O reino de Deus ele foi atacado, ele é atacador, irmãos. Então Então aqui esse texto ele não está falando de que a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo. A gente tem que se esforçar para conquistar o reino dos céus. Ele está falando do avanço do reino de Deus à medida em que ele é atacado. Amém? Vamos agora para o terceiro item. Que vai falar sobre a imperfeição humana. Assim, irmãos, Jó, ele responde sempre, né, a colocação. E lá no versículo 2 do capítulo 9, Jó coloca: como se justificaria o homem perante Deus? Me diz uma coisa, hoje, se a gente chegasse diante de Deus, a gente conseguiria se explicar? Explicar as coisas que a gente fez, alguma coisa? Não, Deus, olha, que nem os filhos fazem, né? Mas pai, eu fiz isso por causa disso, né? Eu acho que seria meio estranho, né? A gente ia ficar, se eu falar isso, mas Deus sabe de tudo, velho. A gente vai fazer o quê? Ninguém pode se justificar diante de Deus, por isso que Jesus que nos justifica. Então Jó, ele vai mostrar com isso
que o homem é imperfeito e que Jó ele tem um pensamento totalmente diferente do pensamento de Bildade. E aqui, irmãos, para vocês verem a importância da gente ter uma teologia correta, teologia bíblica, né? A gente vê aqui nos discursos de Bildade e Jó. E Jó fala bem assim, irmãos: ainda que me lave com a água da neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergeria no fosso e as minhas próprias vestes me abominariam. Jó, ele praticamente fala a mesma coisa que Isaías fala lá no capítulo 62, que até as nossas melhores obras, elas são como trapos de imundícia diante de Deus, não é mesmo? Então ele vai mostrar que nós somos falhos e que todo ser humano é falho. Então, irmãos, o grande questionamento a ser feito é o seguinte: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Não, né? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do 1 ao 5. Se alguém quiser ler, à vontade. Do 1 ao 5. Lucas 13, 1 ao 5. Isso. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilato misturaram com o sacrifício deles. Respondeu-lhes Jesus: pensais vós que estes foram maiores pecadores do que todos os galileus, porque têm padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a terra de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Interessante. Jesus cita duas tragédias, não é mesmo? Ele cita uma matança promovida por Herodes. Em seguida ele cita uma torre que cai sobre 18 pessoas. E aí Jesus pergunta: esses homens que aconteceram essas tragédias, aconteceram porque eles são mais pecadores do que os demais? Né? Justamente. Justamente. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Que Deus ele pode mandar juízo sim, né? Mas às vezes a gente já impõe logo o juízo de Deus achando que é um juízo de Deus e não é. Jesus ele mandou essa pandemia porque ano passado ofenderam ele na Sapucaí, né? Não sei, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Jesus ele traz essa meditação para a gente. Ele traz essa meditação para a gente no sentido de que ele fala bem assim, que de forma alguma essas tragédias ocorreram porque aquelas pessoas eram mais pecadoras ou menos pecadoras. Entretanto, ele diz bem assim que a gente tem que se preocupar, qual deve ser o foco, em que a gente se arrependa, porque se nós não nos arrependermos, todos vão perecer da mesma forma. E aí ele fala de uma questão espiritual. Certo? Para Jesus, ele mostra aqui que ele se importa mais com a questão espiritual do que com a morte terrena. O que Jesus quer saber é para onde vai a sua alma. E é disso que ele está falando aqui. Se não vos arrependereis, igualmente todos perecerão. Bem? Isso é mais uma lição de Jesus aqui para nós.
Então a síntese do tópico 1, irmãos, é que Deus é justo e reto. O ser humano é imperfeito. Amém. No tópico 2, ele vai falar sobre o pecado visto como uma quebra da moralidade tradicional. Amém? Assim, irmãos, como Jó continuou a defender a sua inocência, Bildade, como eu já falei, ele sentiu-se ofendido. Como se Jó estivesse mentindo na cara dura. Certo? Para ele, não era possível Deus ser justo e Jó inocente. Logo, se Jó sofria, era culpado. E aqui eu me lembro, irmãos, de um pastor, né, o Paul Washer, que ele é americano e tal. Vez ou outra eu vejo as pregações dele muito bem. E aí, né, ele estava numa determinada igreja e ele viu uma pessoa orando e falando bem assim: Deus, me dá só o que eu mereço, Deus, me dá só o que eu mereço. Aí diz que ele bateu no ombro da pessoa e falou assim: irmão, não pede isso não. Não pede para Deus te dar o que você merece, não. Porque o que nós merecemos mesmo é ser condenados, não é mesmo? Então, é bem isso que ocorre aqui, né? Que ele coloca aqui que para ele não era possível, para a Bildade não era possível Deus ser justo e Jó inocente. Então, outra coisa interessante é que, como Bildade culpava Jó, ele automaticamente se achava superior, não é mesmo? Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente for falar com alguém a respeito de algum problema que a pessoa esteja sofrendo. E se você não tiver certeza que não vai ajudar, é melhor não ir, amém? Melhor ficar no seu cantinho. Às vezes a gente ajuda mais ficando quieto. Às vezes a gente quer ajudar e atrapalha. Então nós devemos ter a sabedoria de Deus e ter também compaixão com o próximo, com o que o próximo está passando, certo? E o erro da doutrina de Bildade, ela foi que ela era baseada na tradição e no que ele observava. Então, irmãos, me digam uma coisa: a gente já viu doutrinas erradas baseadas em tradição? Muitas mesmo, né? Vamos ler Marcos 7, do 1 ao 12. E diz assim, ó: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Eles observaram que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisas sem antes mergulhar as mãos em água. Esta é uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de corpos, jarras e panelas. Assim, irmãos, não tem problema em lavar a mão, principalmente a gente, né? Nesse tempo de pandemia. O problema era o que eles exigiam por isso, certo? Eles falavam: então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas
como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honra seu pai e a sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer aos seus pais: não posso ajudá-los. Jurei como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Cadê? Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitirem a sua própria tradição. Esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Vocês viram Jesus explicando sobre a tradição? Vocês vão ver aí que na versão de vocês tem uma palavrinha estranha, né? Palavrinha estranha aí na minha não traz, deixa eu só ver aqui. Como? Corban, né? Corban. E essa palavra corban, ela está em qual versículo, Renato? Só para eu achar aqui. 11, né? E eu comparo aqui. Esse corban, ele significava que era algo dedicado a Deus. Ou seja, Jesus pegou eles falando bem assim, que a tradição deles estava invalidando a palavra de Deus. Que eles chegavam e falavam bem assim: olha, os pais passando necessidade, aí os fariseus, esse povo ensinava que se chegasse para os pais e falava: olha, não posso te dar, porque isso aqui é dedicado a Deus. E que isso era tradição, era invalidar a palavra de Deus. Esse foi o exemplo que Jesus deu. E a gente viu isso na história também, irmãos. Por exemplo, na Idade Média, existia uma tradição que não estava na Bíblia. As pessoas chegavam assim, as reuniões do povo era assim, o sacerdote chegava, ficava de costas e ficava Patris, Filhos, Espíritos, não sei lá o que, ficava falando um bocado de coisa que ninguém entendia, de costas para o povo. E era assim, até acabar a reunião deles, não é mesmo? Isso está na Bíblia? Não está. Então nós vemos que os absurdos, eles vão passando adiante, certo? Então nós temos que tomar cuidado com o seguinte: a tradição, ela nunca pode estar acima da palavra de Deus. Nem? Mas meu pai, toda vez, só um exemplo, toda vez que ele acordava, ele parava, olhava para ver com qual pé que ele ia pisar no chão, né? É uma tradição isso aí, não sei lá o quê, porque aí o dia ia ser bom. Isso aí é certo, irmãos? Não é mesmo? Porque é uma prática que não é baseada na palavra de Deus. Eu cito isso como um exemplo. Bem como qualquer coisa que a gente for fazer. Então a tradição, ela pode invalidar a palavra de Deus. Então, Jó, irmãos, aqui no 2, a subversão da ordem moral. Jó, por que ele chama de ordem moral? Porque é a ideia que prevalece na época. É a ideia prevalecente na época, de que você está sofrendo um pecado, é porque você está em pecado, né? Então Jó, ele vai contra aquela tradição daquela época, vamos colocar. Quando ele fala ordem moral, ele está querendo falar de tradição, certo? Jó vai contra essa tradição. E aí eu pergunto, irmãos, quão difícil é muitas vezes a gente encontra a tradição de determinado lugar, não é mesmo? Às vezes a gente sofre no trabalho, na escola, porque muitas vezes os lugares, eles têm as suas tradições, muitas vezes vão contra os princípios cristãos, né? Aí eu pergunto para os irmãos,
Vocês imaginam, na época de Lutero, por exemplo, ele sozinho falar bem assim, não, isso aqui está errado. Vocês imaginam o peso disso, dele ir contra toda a tradição de uma instituição enorme, sozinho? Então, o que nós aprendemos como cristão com isso? Que nós temos que ter uma posição, independente da tradição que esteja em vigor. Amém? Nós temos que ter uma posição. Doa a quem doer. Nós seguimos a palavra de Deus. Amém? Então, Jó, ele não se submeteu àqueles pensamentos. E uma parte que eu achei muito linda aqui nessa lição, irmãos, é esse item 3, contemplando a cruz, item 3 do tópico 2. Vamos ler Jó 19, do 23 ao 25. Se alguém quiser ler, à vontade. 19, do 23 ao 25. Oxalá que as minhas palavras fossem cumpridas. Oxalá que fossem gravadas no livro. Que, com pena de ferro e com chumbo, fossem para sempre esculpidas na rocha. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. Jó, ele está falando de quem aí? Ele sabe que o Redentor dele vive, não é mesmo? Então Jó, ele tinha plena consciência da necessidade que ele tinha de um Redentor, de um Salvador. E Jó, ele foi como Abraão. Vocês sabiam que Jó, ele ansiava ver Cristo? Ele ansiava por Cristo? Vocês sabiam que Abraão, ele ansiou por Cristo também? Vamos ler lá em João, capítulo 19, versículos 23 ao 25. Bem, são muitos textos, irmão, mas é a escola dominical, né? Então, a gente tem que ler bastante Bíblia. João 9, do 23 ao 25. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram. Desculpa, irmão Débora, não é esse texto, não. É João 8, 56 ao 58. Eu passei errado. 50 aí? 56 ao 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Só está aí mesmo. Hã? Só está aí mesmo. Que coisa fantástica, né? Eu acho lindo esse texto. Que Jesus falou bem assim: Abraão, vosso pai, sonhou em me ver, em ver o meu dia. E eles falam: nossa, você não tem nem 50 anos. E está dizendo que você viu Abraão? Aí Jesus fala bem assim: em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus, ele é. Amém? Então nós vemos aqui que Abraão, ele ansiava ver a Cristo.
Ele ansiava para que se chegasse o dia que o Redentor dele viria, assim como Jó. E hoje, irmãos, Jesus já veio, morreu na cruz, e fica a pergunta: nós somos gratos por ter esse Redentor em nossa vida? Eles ansiavam. Jó, em alguns outros momentos, ele fala bem assim: quem dera houvesse alguém, se não me engano é no capítulo 9, que que ficasse como intermediário entre eu e Deus, ansiando por um Redentor, por alguém, não é mesmo? E aí eu pergunto: hoje nós temos gratidão a Deus? Hoje nós valorizamos o fato de nós termos livre acesso a Deus? Nós não temos a necessidade de fazer sacrifícios? Nós temos comunhão com o Pai? Nós aprendemos, que os sacrifícios eles apenas cobriam o pecado do povo no Antigo Testamento. Hoje nós temos o nosso pecado apagado, limpo. Então que nós sejamos gratos. Ou nós somos como Filipe. Filipe, lá no capítulo 14 de João, ele fala bem assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: ô Filipe, eu já estou tanto tempo com vocês e você não tem visto o Pai? Não é mesmo? Nós temos visto o Pai? Temos. Temos, porque Jesus ele se manifesta através da palavra dele, o próprio Deus. Às vezes o que nós queremos, assim como Filipe, é que os céus se abram e nós vejamos com os nossos olhos e tudo. Se Deus quiser, um dia nós vamos ver a vinda dele, não é mesmo? Mas Deus ele se revela. Deus ele se revela. E nós aprendemos aqui o exemplo do que aconteceu também, com que eu até já citei, qual é mais inspirado, o Evangelho de Lucas ou o livro de Apocalipse? Não é? Não tem o mais inspirado, Lucas era um pesquisador, um homem estudioso, ele ia numa cidade, o que aconteceu? Aí escrevia, aí ia para um apóstolo, aí viajava, não sei lá o que, para descobrir o que aconteceu. Já João estava preso na ilha de Patmos, de repente os céus se abrem, Jesus aparece e fala: escreve aí, João. E nem por isso o livro de Lucas é menos inspirado que o livro de João. Deus ele se revela da mesma forma, não é mesmo? Então Jesus ele se revela através da palavra. Hoje nós estamos no tempo da graça e nós temos que ter gratidão por isso. Amém? Que nós possamos contemplar a cruz, irmãos. Que nós possamos contemplar a cruz. Vamos para o terceiro tópico. Certo? Ele fala bem assim: pecado em contraste com a majestade de Deus. Eu queria ler, para finalizar, aqui pode ser no texto oral mesmo, na leitura bíblica em classe da revistinha, ela já traz o texto. Certo? Que vai falar bem assim, Jó 25, do 1 ao 6, e esse é o capítulo todo mesmo aqui, é só 6 versículos. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão o domínio e temor, ele faz paz nas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um velho, e é filho de homem, que é bicho. É o discurso de Bildade. E a gente, ao ler assim, muitas vezes fica perguntando: mas ele não falou, não é verdade o que ele falou? Só que Bildade aqui, irmãos, ele está falando o seguinte: que o homem, ele era pecador, e que Jó não queria admitir que pecou. Por isso Jó estava sendo orgulhoso. Em resumo é isso. Se a gente for ver nos discursos dele, ele sempre fala: você nos insulta, olha o que você está dizendo, tal. Jó não quer admitir o pecado dele, por orgulho.
Em outras palavras, é isso que Bildade está falando aqui. Então, que Jó tinha que admitir o pecado dele, porque os homens, eles são pecadores e tudo. Ele admite isso. Entretanto, a teologia de Bildade dos seus amigos tem um outro ponto falho. Ela mostra Deus como um ser inalcançável e que age só por justiça. Deus, ele age por justiça? Age por justiça. Mas é só por justiça? A gente aprende que Deus, ele não elimina, um atributo de Deus não elimina o outro atributo. Deus, ele é um ser de atributos. E Deus, ele é amor e é justiça. Certo? Então Deus, ele não pode deixar de condenar uma pessoa porque não vou deixar. Não, porque ele é justo. Ao mesmo tempo, Deus, ele exerce misericórdia. Certo? Deus tem prazer em perdoar. E isso é o que muitas vezes os amigos de Jó não veem. Vê um Deus carrancudo, que Deus veio e puniu severamente a Jó pelo pecado dele. Mas nós aprendemos que Deus, ele também é amoroso. Então, irmãos, nós aprendemos, né? Tem um texto lá de João 3,16 que fala o quê? Então, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é mesmo? Então nós vemos que a justiça e o amor de Deus, eles caminham juntos, não é mesmo? Então é mais um erro que Bildade comete. Para concluir aqui, irmãos, dizer o seguinte: nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e, em cada um deles, põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e, por isso, atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Certo? Moralismo religioso, então, seria a gente viver segundo as tradições e não segundo a palavra de Deus. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Amém? Então, essa foi a lição de hoje. Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé, convidar a pastora Eliara para fazer o encerramento, dar algum aviso, se quiser. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos, amém? Queridos, hoje à noite nós vamos estar com um culto especial para as nossas crianças. Eu queria que vocês viessem, tragam essas crianças, que honrem, né, o culto. A gente fala que é um culto infantil, mas o tema é bíblico, é um tema que serve para todos. Deus cuida de mim. Vai ser um culto objetivo, tá? Só para as crianças da igreja, tranquilo. Deus abençoe a cada um. Meditem na palavra, aula boa. Essas aulas sobre Jó têm nos ajudado muito a entender alguns princípios que outrora a gente até sofria, né, com essas coisas. Hoje Deus está nos ensinando. Amém? Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos por essa manhã e te pedimos, Senhor, que possamos passar, Senhor, toda essa tarde na sua presença e preparados para o culto à noite, meditando na tua palavra. Abençoai aqueles que estão em casa, Pai amado, e aqueles que estão doentes, Pai. Nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que toca neles, ó Pai, com a sua potente mão, fazendo a sua vontade, Deus amado. O Senhor pode todas as coisas e nós cremos na tua palavra. Nós te agradecemos em nome do Pai e do Espírito Santo, amém? Pastor Yara, levanta a mão aí e dá a bênção para nós. E a graça do Pai, do